Seja bem-vindo à segunda aula da Crítica Textual do Novo Testamento. Nessa aula nós vamos conversar sobre variantes textuais. De acordo com aquilo que nós vimos na primeira aula, que você pode encontrar no link aqui abaixo, inclusive se precisar fazer revisão, a crítica textual é fundamentalmente importante porque nós encontramos na tradição manuscrita do Novo Testamento variantes textuais. Nós vimos que a história desse texto, do dia que saiu da mão dos apóstolos até o dia em que ele chega nas nossas mãos, boa parte desse período ele foi copiado à mão e equívocos foram ali introduzidos e variantes textuais apareceram. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a realidade dessas variantes textuais, nós vamos falar sobre as definições de variantes textuais, qual é a quantidade e a qualidade de cada uma delas e, por fim, como é que nós podemos classificá-las. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos falar rapidamente sobre a realidade das variantes. Existem mesmo variantes textuais no Novo Testamento? Essa é uma pergunta importante porque, eventualmente, nós encontramos pessoas negando as existências das variantes textuais, como se o texto do dia que saiu da mão de Paulo até o dia que chegou às nossas mãos fosse exatamente o mesmo em uma transmissão contínua, não alterada, não interrompida por absolutamente nada. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a história da transmissão do texto, a natureza pelo qual esse processo aconteceu, nós vamos perceber que essas variantes, elas de fato aconteceram e elas são atestadas pelas evidências manuscritas sobreviventes. De todas as evidências disponíveis, nós não encontramos dois manuscritos iguais. Nós não encontramos nenhum manuscrito idêntico ao outro. Em outras palavras, nos quase 6.000 manuscritos que nós temos disponíveis, nós não temos dois que sejam iguais. Além disso, nós vamos observar que a história da igreja primitiva já atestava a existência de variantes textuais. Desde os dias de Irineu, nós encontramos informações de que o texto das Escrituras tinha diferentes versões em suas cópias. Irineu, por exemplo, comentando sobre o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, ele diz que a versão que ele usa foi encontrada em todas as cópias boas e antigas. Irineu entendia que à sua disposição existiam cópias posteriores e que existiam cópias que não eram boas e, por um outro lado, ele encontrou seu texto em todas as cópias bem antigas. Orígenes, por exemplo, deixa uma larga descrição de como o processo aconteceu. Observe o que o Orígenes vai dizer. A diferença entre os manuscritos se tornaram grandes, seja por negligência de algum copista ou pela audácia perversa de outros. Eles se esqueceram de verificar o que transcreveram ou, no processo de verificação, aumentaram ou diminuíram o texto conforme desejaram. Em outras palavras, desde os momentos mais antigos da igreja, nós encontramos evidências de que esse texto ele passou por um processo de cópias que potencializou a existência de variantes textuais. No período medieval, nós vamos encontrar isso acontecendo da mesma maneira. O período medieval, um período marcado por estabilidade, por um processo de cópia mais formal e com mais controlado, nós percebemos também uma crescente necessidade de se padronizar o texto. Nós vemos através das evidências manuscritas que o período medieval, ele também proporcionou um processo de estabilização desse texto, fazendo correções, alterações à medida que esse texto ele era copiado. E nós percebemos que a evidência manuscrita desse período atesta esse processo de cópia acontecendo, acompanhado da sua devida explicação eventual, às vezes expansão, às vezes adição, eventualmente remoção de informações, mas seja como for, desde o período mais antigo, passando pela igreja medieval, nós vemos relatos relacionados a variantes textuais. Edições históricas produzidas de maneira impressa manifestam isso também. Erasmo de Roterdã, por exemplo, na sua primeira edição do seu texto impresso, sobre o qual nós conversaremos mais na próxima aula, ele também incluiu uma série de problemas tipográficos. Ele teve problemas na hora de produzir o seu material, tanto que esse texto passa a ser utilizado por outras pessoas em momentos diferentes da história. Por exemplo, Erasmo publica pelo menos 5 diferentes edições, cada vez melhorando o texto à medida que ele encontrava novas informações e recebia novas críticas sobre o texto que ele imprimia. Mas o que é interessante é que a segunda versão, a segunda edição do seu trabalho, foi aquela utilizada por Martinho Lutero na sua tradução para o alemão.
ao passo que a sua terceira edição foi usada por William Tyndale na tradução para o inglês. E nós percebemos ali no trabalho de Erasmo de Roterdã, num período muito melhor controlado, num processo de cópia e transmissão muito mais formal, erros aparecendo. De tal forma que existem hoje diferenças entre a tradição do texto do Novo Testamento em língua alemã e em língua inglesa, diferença de texto baseada nas diferentes edições produzidas por Erasmo de Roterdã. Mas não somente isso. Você pode olhar hoje, nos nossos dias, qualquer edição crítica do texto grego do Novo Testamento vai demonstrar para você a evidência de variantes textuais. Permita-me dar alguns exemplos. Se você usar o texto original na sua forma bizantina, um material editado por Maurice Robinson e Pierpont, nós encontramos na edição de 2005 140.283 palavras. Entre elas, nós encontramos 6.614 diferenças com o texto crítico e nós encontramos 500 variações identificadas com o próprio texto bizantino. Mesmo as edições contemporâneas, elas apontam diferenças, sejam no processo de edição ou sejam nas diferenças que eles têm entre si. Outro exemplo, se você olhar para aquele texto da UBS que eu sugeri na primeira aula, você vai encontrar um texto que tem 138.213 palavras, das quais 1.392 variantes são listadas no seu aparato. A bem da verdade, esses dois exemplos usados aqui servem para demonstrar a realidade das variantes textuais. Elas são inegáveis. As variantes textuais nos acompanharam por toda a história da transmissão do texto, desde os momentos mais antigos até os momentos mais recentes. Permita-me dar mais um exemplo. Se você hoje comprar uma versão impressa da Nestlé Alan 28, que é a edição crítica usada pelos exegetas, e você comprar uma versão digital, em alguns momentos você pode encontrar diferenças em termos de pontuação e em termos de parágrafos usadas nessas duas edições, que são as edições do mesmo documento, do mesmo texto, uma impressa e outra digital, e ainda assim nós temos a possibilidade de encontrar um erro humano de formatação e a versão digital ser organizada de maneira distinta. Se você quiser conhecer mais sobre isso, procure um artigo meu publicado no Coalizão pelo Evangelho falando sobre a difícil tarefa de se pregar a partir do texto original. Mas seja como for, se você abrir hoje a sua Bíblia em português, você vai encontrar evidências de variantes textuais. Aliás, se você tiver mais de uma versão, você vai ter a chance de perceber ainda mais onde essas variações estão. Dependendo da versão que você tem à sua disposição, você vai encontrar que em determinados lugares do Novo Testamento você tem um texto entre colchetes. E todas as vezes que você encontra esse texto entre colchetes na sua Bíblia, os editores daquele texto estão dizendo para você que aquele texto ele é suspeito, existe uma variante textual. Eventualmente, os editores colocam uma nota de rodapé e explicam, com frases parecidas como essa: a frase descrita não se encontra nos melhores manuscritos, ou essa frase aparece diferentes em outros manuscritos, mas seja como for. Se você prestar atenção no seu Novo Testamento em português, você vai perceber que os editores e tradutores deixaram ali informações sobre a variação do texto. Em outras palavras, é inegável a existência das variantes textuais. Nós não temos como ignorá-las, nós não temos como evitá-las. Elas estão aí e nós precisamos aprender a como lidar com elas. A valiosa coleção de manuscritos, nos diz Tommy Wasserman e Peter Gary, versões e citações do Novo Testamento que nós temos concorda significativamente de modo geral, mas o impressionante número de vezes em que o Novo Testamento foi copiado explica por que há tantas diferenças entre eles. O que esses dois autores estão dizendo é que a existência dessas muitas variantes que nós temos hoje se dá, em primeiro lugar, em função da quantidade de informações que nós temos, de evidências manuscritas que nós temos à nossa disposição. Se nós tivéssemos um único manuscrito de todo o Novo Testamento, nós não teríamos nenhuma variação. Mas como nós temos milhares de manuscritos do Novo Testamento, nós também temos milhares de variantes textuais atestadas por toda a história da tradição, da transmissão desse texto.
Então a grande pergunta que fica para a gente então é: quantas são essas variantes? Como é que nós sabemos quantas são essas variantes? Porque se eu leio o texto da Escritura, eu quero ter a certeza de que aquele texto que eu leio é o texto original. De quantas variantes nós estamos falando? Essa é uma pergunta extremamente importante nos nossos dias, porque nós ouvimos números imensos de variações. E nós precisamos entender como é que essas variações precisam ser organizadas. Mas vamos lá. As primeiras estimativas históricas que nós encontramos de variação. Talvez a primeira mais importante, a estimativa de quantidade de variantes no Novo Testamento foi feita por John Mill em 1707. Depois de 30 anos de avaliação de manuscritos, ele coletou cerca de 30.000 variantes textuais. 30.000 variantes textuais. Em anos posteriores, 1713, Richard Bentley vai dizer o seguinte: se mais cópias fossem coladas, o número de variantes seria ainda maior. Não surpreso com a percepção da existência de 30.000 variantes textuais, Bentley disse o seguinte: se nós estivéssemos transcrevendo e comparando, isso que significa colar, transcrever e comparar esse texto com outros manuscritos, nós encontraríamos ainda mais variantes. Em 1861, Scrivener, o que provavelmente é um dos maiores críticos textuais da história, ele estimou 120.000 variantes textuais. Scrivener fez um trabalho brilhante no seu texto de Introdução à Crítica Textual, um dos maiores críticos textuais que nós encontramos na história, e ele tem 120.000, estima 120.000 variantes. Philip Schaff, em 1883, disse 150.000. Warfield, em 1889, estimou em 180.000. Eberhard Nestle estimou entre 120.000 e 150.000. Marvin Vincent, em 1899, entre 150.000 e 200.000. Lupriot e Léon Vargagnan, eles estimam em 250.000 variantes textuais, em 1934. O que está acontecendo é que no decorrer do tempo, novos manuscritos foram conhecidos, novos manuscritos foram descobertos, novos manuscritos foram estudados, colados e comparados, e à medida que esse exercício foi feito, percebeu-se que a quantidade de diferença entre eles era imensa, até o ponto em que se parou de contar e passou-se a estimar a quantidade. Hoje, com a quantidade de manuscritos que nós temos, nós não conhecemos ninguém que os tenham estudado completamente e que possa oferecer um número para descrever. Mas o ponto é o seguinte: a estimativa do início do século passado é que nós tínhamos cerca de 250.000 variantes no Novo Testamento. Mas nós não paramos por aí. Mais contemporâneas, em 1966, Kenneth Clark sugeriu entre 150 e 250. Merrill Parvis estima em 300.000 variantes, até o ponto em que esse se torna o número padrão. E daí para frente, vários autores do Novo Testamento, como J.K. Elliott, Eberhard Schachnabel, mesmo Bart Ehrman vai usar esse número por muitas e muitas e muitas vezes. Mas somente mais recentemente, no livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, é que Bart Ehrman usou um número que se tornou o número repetido ad infinitum e ad nauseam. Nós cansamos de ouvir esse número. Bart Ehrman sugeriu que existiam 400.000 variantes textuais. Esse é um número que nós ouvimos em debates, esse é um número que nós ouvimos em livros, esse é um número que nós vemos em revistas publicadas, mesmo no Brasil. Nós encontramos esse número como um número padrão, mas esse é um número estimado, baseado na crescente quantidade de manuscritos conhecidos, colados e estudados. Mas existem problemas com todas essas estimativas. Existem pelo menos 3 problemas em todas essas estimativas. Em primeiro lugar, nós não sabemos quem é que faz essas estimativas. O que mais chama atenção, mesmo na literatura acadêmica, quando se fala sobre variantes textuais, é que ela sempre é definida por alguém que não o próprio autor. Normalmente usa-se a expressão estima-se, calcula-se, fala-se, mas nós não sabemos quem estima, quem calcula ou quem fala.
Nós não sabemos quem é o autor das estimativas, exceto aqueles que dizem que a estimativa existe. E pior, um segundo problema é que nós não sabemos como essas estimativas foram realizadas. Essas estimativas foram baseadas em cálculos estatísticos, foram baseados em previsões, baseados no tamanho dos manuscritos, foi baseados em quais manuscritos, como é que esse exercício foi feito. E por fim, nós não sabemos exatamente o que é que se está contabilizando, porque o próprio conceito de variante textual não é o mesmo adotado pelos diferentes autores. Em outras palavras, nós não sabemos quem estima de fato, nós não sabemos como ele calcula de fato e nós não sabemos o que de fato ele calcula. E baseado nesses três problemas, recentemente Peter Gurry publicou um trabalho tentando demonstrar isso em um jornal acadêmico e ele disse o seguinte, baseado num trabalho de percepção, que todas essas estimativas elas estão faltosas em algum lugar e nós precisamos encontrar um modo mais concreto de se realizar essas estimativas. O nome do artigo de Peter Gurry é The Number of Variants in the Greek New Testament, o número de variantes no Novo Testamento grego, uma estimativa. Ele vai propor uma estimativa, mas diferente de todas as estimativas do passado. Nós sabemos quem vai fazer, nós sabemos como ele vai fazer e nós sabemos o que é que ele está usando como critério. E na definição do seu método, a Peter Gurry entendeu que deveria considerar porções pequenas do Novo Testamento. Ele entendeu que ele vai fazer uma análise estimativa baseado em análises exaustivas de pequenos trechos do Novo Testamento e como referência ele usa 3 trabalhos interessantes. O primeiro publicado por Bruce Morrell, que é uma dissertação em cima de João 18. Depois ele usa também Matthew Salomon numa dissertação em Filemão. E ele usa Tommy Wasserman no seu exercício no livro de Judas. Esses 3 autores, eles listam todas as variantes conhecidas em toda a história da transmissão e baseado no exercício que eles fazem nessas pequenas porções de texto do Novo Testamento, Peter Gurry então propõe calcular a partir dali a estimativa para o resto do Novo Testamento. Então, baseado nos números encontrados por esses autores, Peter Gurry então expande a sua estimativa para o Novo Testamento e conclui o seguinte: sugerimos que uma estimativa razoável para o número de variantes textuais do Novo Testamento, sem incluir diferenças de grafia. Essa é uma importante definição. Sem incluir diferenças de grafia. Diferente dos nossos dias, onde os acordos ortográficos são claros e os editores de textos nos dizem onde as palavras erradas estão mal escritas, no mundo antigo não existia esse tipo de mecanismo, não existia esse tipo de correção de como um termo deveria ser escrito. E por isso a diferença de grafia foi excluída por Peter Gurry nessa contagem. Ele não quer saber se uma palavra que deveria ter sido usada com um ni foi usada com 2 nis sem mudar o sentido ou o som da palavra. Ele simplesmente quer saber onde estão as variações baseado na estimativa, usando esses textos como base para definir qual é o número final no Novo Testamento. E baseado na estimativa que ele faz, ele diz que existem cerca de 500 mil variantes textuais que não incluem grafias. E essa estimativa, ele diz, enfatizamos, é uma estimativa baseada em uma amostra de 3% de todo o Novo Testamento e inclui minúsculos, maiúsculos e alguns lecionários. Não estão incluídos papiros aqui. Ele, no seu método, ele conta apenas minúsculos, maiúsculos e lecionários. E também não inclui todos os lecionários. Ele está preocupado com o texto grego do Novo Testamento, ou tal como não preservado nas tradições litúrgicas da igreja, que seriam os lecionários. Em outras palavras, aquele número estimado por Ehrman é apresentado por Peter Gurry agora com um pouquinho maior. Nós temos, de acordo com essa estimativa, pelo menos 500 mil variantes textuais. E é aqui que o cabelo de muitos ficam em pé, falam, caramba, nós temos tudo isso de variação, nós temos todas essas diferenças, como é que nós podemos confiar nesse texto se nós temos todas essas variações perto de nós? E é aqui que nós precisamos começar a refinar a estimativa para realmente entender o impacto desse número no texto de fato. Mas vamos começar definindo variante textual.
Variante textual, existem basicamente dois diferentes usos para esse termo, e o primeiro e mais comum é aquilo que hoje usa-se o termo leitura para descrever. Uma leitura é qualquer variação de grafia entre os manuscritos. Se você encontrar entre os manuscritos qualquer tipo de variação de leitura, de qualquer natureza, seja mudança de ordem das palavras, seja mudança de ortografia, seja mudança de grafia, seja mudança de sintaxe, qualquer tipo de variação, hoje prefere-se usar o termo leitura para descrever essa variante textual. Nós temos uma leitura distinta, nós temos uma outra leitura. Esse texto tem várias leituras. Esse termo melhor descreve esse conceito de qualquer diferença. Mas de modo um pouco mais preciso, variante textual é uma dessas muitas leituras que ela pode ser significativa para a crítica textual. Ela pode ser importante, seja para a história da transmissão do texto ou para o sentido do próprio texto. Em outras palavras, de um grande número de leituras disponíveis nos milhares de manuscritos que nós temos, uma variante textual é aquela que pode ser usada de modo significativo para o estudo do texto. Ou seja, a grande maioria dessas mudanças de texto, de grafia e de ordem, eles são insignificantes para o texto do Novo Testamento. São importantes aquelas que impactam de alguma forma a história da transmissão desse texto ou que impactam de alguma forma o sentido desse texto. Agora a pergunta que fica é que tipos de variantes nós encontramos aí? Quais são os tipos de alterações que nós encontramos na história da transmissão? Existem basicamente dois grandes tipos. Nós classificamos essas variantes, em primeiro lugar, sobre as variantes que são intencionais e aquelas que não são intencionais. Como nós já mencionamos, o processo de cópia feito à mão, ele gerou uma série de erros que foram acidentais, uma série de problemas que foram totalmente não intencionais. Permita-me demonstrar alguns exemplos de mudanças não intencionais que nós encontramos no texto. Por exemplo, eventualmente nós encontramos confusão de grafia. Considere o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: aquele ou Deus que foi manifesto em carne. Essa mudança do texto, que aparentemente é tão significativa, que é usada por muitas pessoas para demonstrar como o texto é adulterado, na verdade, se você olhar as letras gregas que compõem as palavras aquele e Deus, você percebe que é muito possível que a diferença entre um e outro tenha acontecido de maneira acidental. A letra θ seguido de um sigma maiúsculo, que essa letrinha que se parece um C, é a abreviação da palavra Deus. Mas a palavra Ros, que tem um ômicron maiúsculo também seguido por esse sigma, a única diferença entre essas duas letras é que a primeira tem um pequeno traço no meio. Esse pequeno traço é a diferença entre Deus e aquele no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Uma variante textual que pode ter muito bem aparecido por um escriba que, na sua pressa de escrever, esquece ou adiciona um pequeno traço. Outro modo, nós encontramos palavras que têm o mesmo som, a homofonia. Essas palavras que têm sons iguais, eventualmente elas aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, se você usa a versão revista e corrigida, em Romanos capítulo 5, versículo 1, você vai ler: tendo sido, pois, justificados pela paz, tenhamos paz com Deus. Se você usa uma versão como a revista atualizada, você leria: nós temos paz com Deus. A diferença entre um convite a uma vida de paz, descrito pela revista e corrigida, e uma declaração de certeza, nós temos paz, é baseado na diferença de uma letra que tem o mesmo som em grego. A erchomen é a palavra grega usada aqui. No indicativo, ela significa nós temos, ela descreve certeza. Mas erchomen, no substantivo, significa tenhamos. Ela descreve um certo elemento de contingência no texto. A diferença entre essas duas leituras basicamente se dá na diferença entre o ômicron, que é a letrinha O na palavra erchomen que você vê aí, e a letrinha ômega, que tem o mesmo som. É verdade que provavelmente existiam diferenças de entonação, mas ambos têm som de O.
E é muito possível que a diferença entre esses dois textos tenha acontecido de maneira acidental, pela confusão entre as letras ômicron e ômega, a diferença entre um O curto e um O alongado para nós, que acabou entrando no texto do Novo Testamento por ter som similar. Haplografia é outra forma de descrever um erro, um possível acidente. Eventualmente, os escribas eles omitiam letras ou palavras. Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 13, nós vemos o seguinte texto: os quais não nasceram por descendência natural, ou a variante que diz, dos quais não vieram a existir por descendência natural. Aqui nós vemos uma confusão que acontece várias vezes no texto do Novo Testamento, é a confusão entre o termo grego genao e o termo grego ginomai. Genao descreve o nascimento, ginomai se torna o verbo eu me torno, eu venho a ser ou até mesmo eu sou. Esses dois verbos eles são escritos de maneira muito distinta na sua forma léxica, mas quando usado em algumas formas no texto grego, elas têm exatamente a mesma grafia, com a exceção de que genao tem um ni a mais, um n a mais na sua expressão. Nesse caso, por exemplo, nascer ou vir a existir é descrito pela palavra egenethesan, ambas descritas do mesmo modo, exceto que ginomai tem um ni a menos. Em outras palavras, a adição ou subtração de um ni é o que faria diferença entre nascer e vir a existir. Uma mudança claramente não intencional. Ditografia é quando existem a adição de letras ou a repetição de letras ou palavras. E Marcos capítulos 3, versículos 16 tem um exemplo interessante. Estes são os 12 que ele escolheu. Essas mesmíssimas palavras aparecem nos versículos 14 e 16 e muito provavelmente descrevem um desses tipos de erro de ditografia. Nós também temos metáteses, quando nós vemos a troca de ordem das palavras. Aqui nós temos um exemplo bem interessante. João capítulo 1, versículo 42, nós lemos: e o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse o seguinte: você é Simão, filho de João, ou então, nas variantes textuais, ou então filho de Jonas. A diferença no texto grego entre João e Jonas é a alteração da ordem entre o alfa e o ni encontrado nessa palavra, ou o a e o o na versão transcrita para vocês acompanharem aí. Essa alteração muito provavelmente deu origem a essa variante textual, claramente uma variante que poderia ser explicada por uma variação não intencional. Eventualmente, acontece a fusão. O que é a fusão? A fusão é a separação de letras que deveriam... a separação incorreta de sílabas que deveriam estar juntas. Como você deve saber, o texto mais antigo do Novo Testamento, ele era escrito em unciais maiúsculos todos conectados. E quando esse texto ele era passado para outras versões, o tradutor eventualmente confundia as palavras que deveriam ser separadas, mas ele entendia que essas palavras estavam agrupadas, como acontece, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados ou pertencem aos outros que foram preparados. A diferença nessa variante textuais é que alrois, da primeira tradução, a aqueles para quem, foi confundida com alóis, que é basicamente as mesmas letras sem as diferenças, sem os sinais diacríticos e a separação. O que nós vemos aqui é que as palavras que deveriam ser lidas de maneira separadas foram aproximadas e houve uma fusão das palavras e daí uma variante textual apareceu. De modo similar, nós vemos a fissão, quando palavras que deveriam ter sido lidas juntas foram separadas. Considere Romanos capítulo 7, versículo 14. Nós sabemos que a lei de Deus é espiritual. Ou, por um lado, eu sei que a lei de Deus é espiritual. Aqui nós temos um exemplo clássico de fissão. Oidamen é a palavra para nós sabemos. Ao passo que oidamen, separado, significa por um lado, eu sei. Se lidos de maneiras separadas ou unidas, nesse caso, que é interessante, ambas as leituras dão sentido ao texto. Mais interessante ainda é que nós mudaríamos o texto da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural ou vice-versa, dependendo de como você entende o texto aqui. O importante é demonstrar que faz sentido no argumento de Paulo
tanto a primeira pessoa do plural nós sabemos, como a primeira pessoa do singular eu sei, uma vez que esse é um texto em que nós vemos Paulo falando a respeito de si. Algo que acontece no contexto e que pode explicar o que acontece aqui, mas observe, essa é uma variante textual que muito provavelmente aconteceu por um acaso, seja na fissão ou na fusão das palavras usadas por Paulo nesse texto. Palavras que começam de maneira igual ou terminam de maneira igual, quando estão copiadas, eventualmente, talvez frequentemente elas sejam confundidas. Pegue o caso, por exemplo, de 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem o Pai. E esse é um caso muito interessante em que nós observamos que alguns unciais, vários manuscritos, incluindo o texto recebido, ele tem uma versão menor do texto do que as evidências mais antigas. De acordo com essas variantes, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Ao passo que é muito possível explicar a expressão quem confessa o Filho tem o Pai, pode ser claramente explicada por uma omissão. Um escriba que, quando chegou no tom patera errei, aqui do texto grego, ele o viu repetido 2 vezes e, sem perceber na mudança de linha, pulou do primeiro para o segundo e excluiu acidentalmente a parte que diz quem confessa o Filho. Uma explicação da sua primeira cláusula. Quando nós olhamos para exemplos como esse, nós percebemos que, embora sejam muitas as variantes, elas aconteceram de maneira acidental e são facilmente explicadas. Esse tipo de equívoco nós percebemos facilmente e rapidamente. Nós não ficamos nem um pouco surpresos pela existência deles. Por fim, e finalmente por fim nas mudanças não intencionais aqui, nós vemos omissões ou adições, dependendo de como você vê o texto. Considere, por exemplo, o texto de Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Esse texto, essa expressão em Éfeso, eventualmente não é encontrada na tradição manuscrita, o que pode ser fruto da omissão acidental de um escriba ou, quem sabe, aí de uma explicação de um escriba que resolveu adicionar essa expressão para explicar uma lacuna de, quem sabe, uma teoria aí de uma carta circular de Paulo, uma carta que ele escreveu para muitas pessoas, como eventualmente se explica a carta de Éfeso. Seja como for, todas essas variantes textuais, elas podem ter aparecido de uma maneira completamente acidental. Elas não foram usadas para distorcer ou estragar o texto, elas simplesmente aconteceram porque os escribas, como nós, eram pessoas que cansavam e que às vezes perdiam a atenção. Eu tenho uma dificuldade no meu processo de leitura, eu leio muitas vezes a mesma linha por causa que os meus olhos não estão muito bem alinhados. E esse tipo de equívoco na hora de ler acontecia também com nossos escribas que eventualmente copiavam a mesma linha ou pulavam uma linha na hora de escrever o seu texto. E esses são variantes textuais, são alterações que nós encontramos na história da transmissão do texto, mas são não intencionais e muito provavelmente pouco significantes para a crítica textual. Mas existe um segundo grupo. Existe aquelas que nós chamamos de mudanças intencionais. Essas mudanças intencionais, elas precisam ser estudadas com um pouco mais de atenção e eventualmente elas são importantes. Mas que tipos de alterações intencionais nós encontramos no Novo Testamento? A primeira delas é a alteração da grafia. Eventualmente, palavras são, o modo como o termo é escrito, ele é alterado de uma maneira intencional. E é possível perceber isso na história da transmissão. Perceba Mateus capítulo 1, versículo 7 e 8. Nós vemos na genealogia de Jesus que Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias e Abias gera Asaf. E Asaf gerou Josafá. Na tradição manuscrita, nós encontramos uma variante textual para Asaf descrita como Assá, que muito provavelmente vem de uma tentativa de explicar ou linkar com o texto de 1 Reis, capítulo 15, versículo 9, que conta a história de Assá, e que melhor talvez explique essa informação no texto aqui. Seja como for, nós temos uma variação, talvez causada por questões intencionais. Por exemplo, nós encontramos ajuste de dificuldades. Considere o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. Na tradição manuscrita, nós encontramos as seguintes variações: conforme está escrito no profeta Isaías, ou conforme está escrito nos profetas, ou em Isaías e nos profetas.
Esse é um texto interessante porque a citação feita por Marcos aqui, ela combina um texto de Êxodo, um texto de Malaquias e um texto de Isaías. E ao que parece, a descrição de o profeta Isaías nos profetas e em Isaías e nos profetas foi uma tentativa de, quem sabe, explicar ou ajustar uma dificuldade. Imagine que, por exemplo, o texto original tenha sido escrito o profeta Isaías. Faria muito sentido que alguém copiando esse texto e vendo essa colagem de textos do Antigo Testamento entender que nos profetas melhor explicaria o que estava escrito no texto. E quando nós olhamos para a evidência, nós conseguimos perceber que muito provavelmente esse foi o caminho tomado pelos escribas. E que posteriormente, essas duas leituras distintas, elas foram confladas em uma só. Nós vemos também em Isaías e nos profetas como uma clara demonstração de que esse autor ou esses autores que promoveram ou produziram essa variante textual, eles conheciam as duas anteriores, aquela que diz o Isaías e nos profetas. Quando você olha para o texto grego escrito aí na sua tela, você percebe que era improvável que esse texto tenha chegado nessa forma por um acidente. Nós não conseguimos explicar a adição ou remoção de palavras aqui de uma maneira acidental. Muito provavelmente existe um trabalho dos escribas em ajustar dificuldades encontradas no próprio texto. Nós vemos também problemas de harmonização. João capítulo 19, versículo 20 diz que quando Jesus Cristo foi pregado, existia uma placa que estava escrito sobre ele, e ele descreve a placa do seguinte modo: estava escrito em aramaico, latim e grego. Se você olhar no texto grego, você vai encontrar a seguinte expressão: engragamenon, hebraisti, romaisti e helenisti, descrevendo os tipos de linguagem que estavam escritas ali. Mas se você olhar em Lucas, que também descreve a existência de uma placa sobre a crucificação de Jesus, nós vemos alguns manuscritos adicionarem as exatas palavras de João aqui. As mesmíssimas palavras são usadas aqui. Ao que parece, alguém precisando, um escriba precisando explicar qual era o conteúdo, ele importou de um outro evangelho. Uma variante textual baseada em harmonização. Os escribas gostavam, o hábito dos escribas, especialmente nos evangelhos, era tentar produzir um evangelho em que existissem harmonizações e que ficassem mais parecidos, especialmente com os textos apostólicos de João e Mateus. Esse tipo de alteração acontece na tradição manuscrita, especialmente na tradição mais tardia do texto. Existem melhorias literárias. Por exemplo, Mateus capítulo 6 descreve a oração do Pai Nosso nos seguintes termos, no contexto do ensino da oração do Pai Nosso: e o seu Pai que te vê em segredo te recompensará. Alguns manuscritos tardios adicionam ali: publicamente. Ele te vê em segredo, mas ele te recompensa de maneira pública. Dificilmente essa melhoria ou essa inserção do texto aqui poderia ser feita acidentalmente. Na verdade, ela serve para demonstrar um equilíbrio entre aquilo que acontece em secreto e de maneira pública. E, por fim, existem pequenos ajustes teológicos na tradição. Diferente do que eventualmente se pensa, existem variantes textuais que manifestam a teologia dos escribas que os escrevem. Considere, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém. Ou, todos os anos José e Maria iam a Jerusalém. Ao que parece, algum escriba achou necessário defender a teologia do nascimento virginal de Cristo por não usar o termo seus pais aqui. Todos os anos os seus pais, dando a entender, quem sabe, que José fosse pai de Jesus. Esse tipo de ajuste, que revela uma influência teológica, demonstra uma preocupação do escriba em proteger a doutrina do nascimento virginal de Jesus. O fato, por outro lado, é que não existe qualquer demérito em Cristo Jesus ser descrito como aquele que tem pais, pai e mãe, porque José era o pai legal de Cristo Jesus e não tinha nenhum problema de ser considerado assim. Nós vemos em Lucas capítulo 2, 43, terminada a festa, voltando seus pais,
E aqui nós vemos um escriba dizer José e sua mãe. Ou seja, os escribas, quando copiavam o texto, eventualmente cometiam erros não intencionais. Eles cometiam erros que eram frutos de distração, cansaço, depois de um longo dia de trabalho, eles não tivessem mais prestando tanta atenção. Mas existem também algumas alterações que são claramente intencionais, e é aqui que nós encontramos a grande dificuldade da crítica textual. O que é que nós fazemos então com aquelas mudanças que são intencionais? A primeira coisa que nós fazemos com ela, nós classificamos essas variantes. Quando nós classificamos as variantes, nós começamos a entender melhor qual é o tamanho do problema que nós temos. Porque até aqui nós sabemos que existe um número de mais ou menos, aproximadamente, 500 mil de variantes. Nós sabemos que existem variantes intencionais presentes na história do texto. Como é que nós vamos classificar então essa evidência? E talvez a melhor maneira de classificar essa evidência é tentar classificar ela em diferentes eixos. O primeiro eixo é o eixo da significância e o segundo eixo é o eixo da viabilidade. Ou seja, de um lado nós vemos leituras que são insignificantes para a transmissão do texto, ao passo que outras são significantes para o texto. Nós vemos algumas que são inviáveis, ao passo que nós vemos outras que são viáveis. E o que nos interessa conhecer é esse grupo de variantes que é ao mesmo tempo viável e ao mesmo tempo significativo. Esse grupo de variantes textuais é que chama a nossa atenção. É esse o grupo de variantes textuais que nós precisamos estudar com cautela. Em outras palavras, quando nós classificamos as variantes textuais do Novo Testamento, nós temos 4 grupos de variantes. Nós temos aquelas que são inviáveis e insignificantes, nós temos aquelas que até são viáveis, mas são insignificantes, nós temos aquelas que são significativas, mas são inviáveis, e nós temos aquelas que são significativas e viáveis, e é esse o grupo que nos importa conhecer. No seu material do aluno, você vai encontrar descrições de todas essas variantes textuais. Eu deixo uma lista de variantes que são inviáveis e insignificantes, que são viáveis, mas insignificantes, e que são significativas, mas inviáveis. E nesse grupo de evidências você vai perceber que grande parte daquilo que nós encontramos ali não faz diferença sequer na leitura do Novo Testamento. Nós conseguimos, através da crítica textual, entender que essas variações elas são secundárias e elas não são importantes. Mas existe um grupo que nós não podemos ignorar, que é o grupo mencionado, que são aquelas significativas e viáveis, e é sobre elas que eu pretendo falar com atenção nessa aula. Por exemplo, considere Lucas, capítulo 11, versículo 2. Ele disse o seguinte: quando vocês orarem, digam, Pai, outras versões diriam, Pai Nosso, ou ainda, Nosso Pai que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nesse texto de Lucas, nós encontramos uma variante textual que ela é significativa para um entendimento do texto. As mais antigas leituras, por exemplo, inclusive o mais antigo papiro disponível para o texto de Lucas, usa somente a palavra Pai. Ao passo que nós vemos o Pai Nosso sendo usado em vários unciais a partir do V século. Nós vemos também Pai Nosso que estás no céu sendo usado mais posteriormente por outros documentos. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos lendo o ensino de Cristo sobre a oração do Pai Nosso, e a pergunta que nós fazemos é: quais dessas versões ou quais dessas variantes descreve o texto original do autor? Porque quando nós estudamos crítica textual, é isso que nós queremos saber. Qual é o texto que Lucas usou aqui? Qual é a palavra que Jesus usou aqui? E quando nós olhamos para as variantes disponíveis e nós estudamos as suas variantes textuais, nós percebemos a possibilidade de tentar explicar qualquer uma delas, como essas variantes foram organizadas na transmissão. É bem possível que o texto de Lucas aqui seja Pai, e que escribas posteriores, tentando harmonizar com o texto conhecido do Pai Nosso em Mateus, usaram Pai Nosso, que é a forma textual mais conhecida da oração do Pai Nosso. Mas imagina que interessante estudar as variantes textuais e perceber que nesse texto nós vemos a palavra Pai sendo usada no lugar de Pai Nosso.
Será que isso lança luz sobre o modo como Cristo ensinava? Será que isso lança luz ao modo como ele ensinou de diferentes maneiras, várias vezes, ou quem sabe a mesma oração? O que nós observamos aqui é um importante estudo de uma variante textual que é, ao mesmo tempo, significativa e que é viável. Nós encontramos textos, por exemplo, como o texto de João, capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem crer, se aceitam as glórias uns dos outros, mas não se preocupam com a glória que vem do Deus único, ou daquele que é o único. Essas são alterações que fazem diferença no texto e que podem ser explicadas de qualquer um dos dois lados. Considere João capítulo 6, versículo 69. Nós cremos que és o Santo de Deus, ou o Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo Santo de Deus, ou o Cristo, Filho do Deus vivo. Todas essas variantes textuais apresentadas aqui têm o seu apoio na tradição da igreja, nem todos da mesma maneira. Por exemplo, o Filho de Deus ele é descrito somente em algumas versões anteriores à Vulgata e aparece na Siríaca. Aquele que é o Cristo só é citado por Tertuliano. A Cristo, o Santo, o Filho de Deus, aparece no P66 e outros manuscritos que nós vamos conhecer na semana que vem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é basicamente o que diz o texto de Mateus. Nós encontramos em manuscritos tardios. Mas o Santo de Deus, essa declaração nós vamos encontrar no P75, nós vamos encontrar nos Sinaíticos, nós vamos encontrar no Vaticanos e muito provavelmente melhor descreve o sentido original aqui. Em outras palavras, nós estamos falando de leituras que são significativas para o texto e para a história do texto e que são ao mesmo tempo viáveis na sua explicação da história da transmissão. Esse é o grupo de variantes do Novo Testamento. Esse é o grupo que nós precisamos considerar. Mas nós não precisamos ficar muito preocupados também, porque não é sempre que esse tipo de variante acontece no texto do Novo Testamento. Aliás, essas são, em grande escala, as exceções. Se você fizer por um momento uma análise entre as versões críticas do texto recebido e a mais recente do Nestlé Aland, você vai perceber que esse texto é 96% idêntico. Nós temos 4% de variações que precisam ser consideradas. E aqui cabe então uma última pergunta. Quantas variantes nós temos que são, ao mesmo tempo, viáveis e significativas? Porque essa é uma pergunta muito diferente do que aquela que nós fizemos no começo. Quantas variantes existem? 500 mil de variantes é um número assustador. Mas considerando a classificação dessas variantes, quantas delas são, ao mesmo tempo, significativas e elas são viáveis? E para responder essa pergunta, eu vou usar o texto da UBS. O texto da UBS, que é o texto grego que eu sugeri para vocês na primeira aula, na sua terceira edição, ele descrevia 1.440 variações textuais que eram viáveis e importantes, e dessas ele classifica em A, B e C, descrevendo A como o texto com confiança. Esse aqui é o texto que melhor descreve o texto original. B, existe alguma dúvida, mas muito provavelmente descreve o texto original. C, o texto que talvez não descreva o texto original, mas é o texto preferido pelo comitê. E D, um texto que nós não sabemos exatamente como fazer. Na terceira edição da UBS, nós encontramos que de todas as variantes listadas, 126 foram classificadas como A, 475 como B, 669 como C e 144 como D. 10% de todas as variantes disponíveis naquele texto se descreviam entre aquelas que os editores tinham alguma dificuldade. Mas Kurt Aland com Barbara Aland, quando eles fizeram uma análise daquele aparato, eles disseram o seguinte: a única pergunta é se os editores não foram muito cautelosos em classificar variantes de modo que um B pudesse ser um A, um C pudesse ser um B e um D pudesse ser o C. Talvez eles estivessem um pouco cautelosos. E nós vemos um otimismo aparecendo nas outras versões. Por exemplo, a quarta edição muda completamente o cenário. Das 1.390 variantes listadas, 514 receberam a graduação A, 541 receberam B, 326 receberam C e apenas 9 variantes textuais foram descritas como D. E na edição mais recente, aquela que você provavelmente tem em mãos, a quinta edição, nós temos 1.392 variantes textuais, das quais 505 são A,
523 são B, e nós temos 354 para C e apenas 10 com D. Se nós olharmos a probabilidade em relação ao todo do texto dessa edição da UBS 5, um texto que tem 138.213 palavras, a proporção de variação desse texto, um texto que nós não saberíamos exatamente como construir, aquele que leva a nota D, ele refletiria apenas 0,007% de todas as variantes listadas. É evidente que a UBS não cita todas as variantes, mas eu acredito que o aparato da UBS ilustra o como essas variantes intencionais, ou como essas variantes que são viáveis e significativas, elas são tão pequenas em número quando nós consideramos o texto todo do Novo Testamento. Em outras palavras, daqueles 500 mil variantes textuais que nós descobrimos aí, estimadas, espalhadas por toda a tradição manuscrita, o nosso texto vai trazer para a gente 1.392, das quais somente 0,007% são realmente difíceis de tratar. E aí, o que você acha desse assunto? O que você achou dessa nossa segunda aula? Como que você foi impactado pelo assunto dessa aula, pelas variantes textuais? Quais são as perguntas que você tem sobre o assunto? Não esquece de deixar a sua pergunta aqui embaixo, não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de curtir, compartilhar e espalhar esse vídeo com outras pessoas também, para que mais pessoas possam sentar e conversar sobre variantes textuais. E se der, me segue também lá no Instagram, @mmwbet. Você vai me encontrar lá e nós podemos conversar também sobre crítica textual. Essa aqui foi a segunda aula e eu espero você para a próxima aula, na próxima semana, segunda-feira, às 10 da manhã, onde nós vamos continuar a conversa das variantes textuais. E o que nós vamos conversar é o seguinte: onde é que nós encontramos essas variantes textuais? Onde é que elas estão presentes? E nessa aula, nós vamos conhecer mais de perto os documentos que preservam tanto o texto como as variantes nesse processo de transmissão. Eu espero por você.